Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu me chamo Padre Luiz Ricardo Tertuliano. Estou aqui para contar um pouco da minha história, da minha vida vocacional, um pouco de como foi todo esse chamado que Deus fez por mim, para dizer um pouco do chamado, da vocação, e a manifestação de Deus, a maneira que Deus quis se manifestar em minha vida. Eu senti o chamado de Deus ainda bem criança eu senti o chamado de Deus. Eu me lembro com clareza que nós morávamos na roça e na minha primeira comunhão estávamos lá na capela e várias crianças ali. E eu, naquele dia, eu vi o padre celebrar a missa de nossa primeira comunhão. Era um padre chamado Padre Ciro, que ele era de Batatais, já faleceu e já está no céu. E aquele dia eu percebi uma coisa muito diferente em meu coração. Ali todas as crianças, eu tinha perto de 6 anos mais ou menos, era ainda bem criança. Aquela época, a primeira comunhão era diferente de como é hoje. Hoje se tem 3 anos de catequeses. Aquela época nós tínhamos a formação, os ensinamentos das orações nas casas e depois fazíamos a primeira comunhão. Aquele domingo eu percebi que a hora que o padre estava lá no altar, eu tive vontade de estar onde ele estava. Foi uma coisa impressionante. Era ainda criança e eu tive esse desejo em meu coração de estar ali onde o padre estava. A minha vida seguiu, eu guardei aquilo no meu coração, ainda sem entendimento, obviamente, porque muito criança. A vida foi passando e quando tive um pouco mais de idade, já estávamos na cidade e lá, estando na cidade, eu comecei a participar das missas com mais frequências, com muitas frequências das missas. E nessas frequências da participação da Santa Missa, eu percebia que Deus tinha algo diferente reservado para mim. Foi quando eu tinha entre 14 e 15 anos, eu ouvi o convite para fazer as catequeses do caminho neocatecumenal. E ali fiz as catequeses. Foi uma maravilha para mim, porque abriu o meu coração. Eu vi que Deus me falava através das catequeses do caminho. E ali comecei a participar dentro de uma comunidade onde nós fazíamos as celebrações, aos sábados a Eucaristia e depois as convivências, os momentos de deserto dentro da convivência. Ali eu entrei em oração e, estando em uma comunidade e sendo ajudado pela palavra, sendo bastante ajudado pela palavra, porque as celebrações me ajudavam a entender aquilo que Deus queria fazer comigo. Então, em um momento, eu me lembro certinho, em 1989, quando teve o chamado do Bom Pastor, eu me levantei diante do chamado que foi feito. Aquela ocasião, o padre que fez o chamado foi o Padre Franco. E aquele dia eu me levantei e me dei conta de que Deus tinha esse projeto para mim. Quando me levantei, fui acompanhado por algum tempo pelo hoje Dom Ângelo Pignoli, e quando foi 1990, eu entrei no seminário diocesano de Franca, que era na Menino Jesus de Praga, e comecei os estudos filosóficos, primeiro propedêutico, e tinha uma grande alegria no meu coração de estar ali e responder ao chamado e ao projeto de Deus. Eu terminei toda a filosofia, onde foi muito intenso, foi muito bom para mim,
E quando eu fui para teologia, em 1994, já era em Sales Oliveira, eu tive uma forte crise. Uma crise que eu não entendia com clareza o porquê desta crise. Foi quando eu, conversando com os formadores, decidi dar um tempo no seminário. Mas nós sabemos que tudo que Deus faz é perfeito. E naquela ocasião eu saí do seminário e daí um tempo o meu pai, ele teve um AVC com 57 anos. Naquela ocasião eu consegui compreender, também estando dentro de uma comunidade que me iluminava, eu compreendi que naquela ocasião o meu pai precisava de uma pessoa que estivesse mais perto dele, junto com a minha mãe. Meus irmãos estavam se casando e ali ficaria eu, meu pai, minha mãe e meu irmão mais novo, né? Outro irmão meu viajava muito. Então eu compreendi que aquela ocasião ela aconteceu porque eu tinha uma história também com meu pai de cuidá-lo. E eu cuidei do meu pai junto com a minha mãe durante 17 anos. Ainda com todo o AVC, a doença que meu pai teve, nós conseguimos dar uma vida digna para ele e ali foi um dos melhores momentos da minha vida. Posso falar com toda franqueza que foi a melhor fase da minha história, a melhor fase da minha vida, onde eu cuidei do meu pai. E sempre a vocação me tocava. Em vários momentos da minha vida, eu sentia que Deus me tocava e fazia novamente o chamado. Em vários momentos, pela palavra, pelas celebrações, e estando dentro dessa comunidade que sempre me acolheu, eu percebia que Deus tocava o meu coração para que esse projeto dele fosse continuado um dia. Aconteceu que depois de um longo tempo, onde eu cuidei do meu pai faleceu em 2011. A partir daí, eu percebi com mais intensidade que Deus tocava o meu coração. Eu já estava trabalhando, já tinha uma profissão, já tinha conquistado dentro da minha profissão aquilo que todo ser humano gostaria de conquistar, que é trabalhar para si próprio. E trabalhando para mim, tinha uma vida muito independente, uma vida até muito tranquila, podemos assim dizer, podemos dizer desta maneira, uma vida até muito boa e muito tranquila, eu posso assim dizer com toda clareza, E, estando dessa maneira, e estando rezando, e abrindo muitas leituras ao acaso, eu comecei a perceber que as leituras que eu abria ao acaso indicavam que Deus tinha um projeto para mim relacionado com o chamado a voltar para o seminário e ser presbítero. E, diante dessas orações, diante da palavra que acalentava o meu coração, diante da palavra que sempre me tocava, quando foi em 2014, no final do ano, eu senti com mais intensificação o chamado de Deus em minha vida. Foi quando eu resolvi, na época procurei o Padre Omar, conversei com ele, o Padre Omar ele me acolheu com todo carinho e me deu uma palavra e ele levou aquilo que estava no meu coração ao Padre Adilson, que era então o reitor do seminário, e o Padre Adilson, que também teve uma conversa comigo, me acolheu com todo carinho e levou tudo aquilo que eu estava sentindo ao nosso bispo Dom Paulo Roberto. E o Dom Paulo Roberto disse ao Padre Adilson, já estávamos no começo de 2015, e disse a ele, e o Dom Paulo disse ao Padre Adilson, pede para ele voltar ao seminário, já que ele está sentindo isso no coração dele. Então, percebe-se que Deus,
está chamando ele para essa missão de ser presbítero. Eu até achei que de repente poderia passar um tempo, ainda um ano em experiência, acompanhando os encontros vocacionais, porém o nosso bispo Dom Paulo, ele pediu ao padre Adilson que eu pudesse já voltar aquele ano de 2015 ao seminário. Foi onde eu deixei tudo, deixei minha profissão, deixei toda aquela minha vida profissional que eu tanto amava, porque eu amava a minha profissão, e a minha profissão foi uma das maiores renúncias da minha vida, porque eu amava o que eu fazia. Quando a gente ama o que faz, realmente é duro de deixar, mas Deus me deu a graça, me deu a força, e eu deixei a minha profissão e voltei ao seminário, e naquela ocasião comecei a teologia que é feita em Brodowski. Cursei toda a teologia e foi uma alegria muito imensa. Ali já tivemos, eu tinha como reitor os 2 primeiros anos, padre Adilson, depois o padre Wellington, que me acompanhou durante os outros 2 anos, e depois da teologia, o Papa Francisco instituiu o ano pastoral e eu fui fazer o ano pastoral lá na Cidade Franca com o padre Valdomiro, que foi uma experiência maravilhosa, porque vivi um diaconato intenso e o ano passado, 15 de fevereiro, Deus me deu a graça de ser ordenado presbítero e continuei como presbítero lá na Cidade Franca, na paróquia São Sebastião, e foi muito bom a minha passagem por lá. Conheci várias experiências, famílias da São Sebastião, que me acolheram com todo carinho, e agora nesse ano de 2021, o nosso bispo Dom Paulo me colocou aqui na paróquia São José, junto com o padre Diego, que também estou muito feliz e trabalhando com muita intensidade em tudo que tem aqui na paróquia. Hoje a paróquia São José me acolheu e me acolhe com todo carinho, e tudo que tem que fazer aqui na paróquia é sempre feito com muito amor, com muito carinho, e eu estou respondendo ao projeto de Deus, segundo a vontade de Deus. Posso falar com toda tranquilidade que Deus tem me sustentado, tem me dado as graças que eu preciso para servi-lo em sua igreja. Eu tenho feito tudo o que tem que ser feito com as preparações, com empenho, com entusiasmo, e Deus tem me dado essa graça de responder ao projeto dele, dentro das minhas fragilidades, dentro da minha pequenez, mas Deus tem sido grande e Ele tem me sustentado dentro do chamado. Percebe-se então que Deus usa de instrumentos frágeis, como eu, para levar a boa notícia aos homens. São Paulo, ele dizia dessa maneira: nós levamos este tesouro em vasos de barro. E eu percebo que eu realmente sou um vaso de barro, frágil, pequeno, pecador, como todos os homens, porém Deus tem me dado a graça e tem me sustentado para que eu leve a boa notícia, a melhor notícia que existe, que Jesus é verdadeiramente o único Deus, aquele que tem o poder de salvar. Somente Jesus tem o poder de salvar. E essa boa nova, essa boa notícia, Deus tem me dado a graça de levar aos homens. Isso é o que me alegra. A maior alegria de um presbítero é, diante de todas as pessoas, anunciar que Jesus é o santificador, que Jesus é o Salvador, que Deus é amor e esse amor atinge todos os homens. Eu peço a vocês que me ouvem, que rezem por mim, pela minha vocação, e rezem por todos os padres, o nosso bispo e todo o nosso clero. Muito obrigado pela atenção,
pela paciência de vocês e que Deus ele esteja sempre em nossos corações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.